noite, gente. Chegando ao fim desse Conalco. Quem vai encerrar o nosso congresso é a nutricionista Naila Soares. A Naila ela vai falar sobre alimentação responsiva, para a gente repensar a introdução alimentar tradicional. A Naila é nutricionista graduada pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, em Minas Gerais. Ela se apaixonou pela pediatria logo nos primeiros anos de atendimento clínico, se especializando então em nutrição pediátrica escolar e na adolescência pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente ela trabalha com atendimento clínico, com gestantes, bebês e crianças e adolescentes em um consultório no Rio de Janeiro. A Naila vai falar sobre esse novo olhar de pensar em produção alimentar tradicional, o que eu espero de coração que feche com chave de ouro esse evento. Tenham todos uma ótima aula e a gente continua se falando por e-mail, continua se falando pelo Facebook. Podem me mandar as dúvidas de vocês e não esqueçam de dar uma olhada nos pacotes. Quem tiver a oportunidade de comprar um dos pacotes vai ajudar a manter esse evento no ar e também, além de tudo, você ter um material super completo à sua disposição para você assistir a hora que você quiser, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e muito, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Um beijo no coração de vocês. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Naila Soares, eu sou nutricionista materno-infantil, trabalho com atendimento clínico em consultório particular desse público aqui no Rio de Janeiro. Foi com enorme prazer que eu recebi esse convite da Aline para participar do Conalco e para falar sobre esse tema que, sem dúvida, é o meu tema preferido dentro da nutrição infantil, que é a introdução alimentar. Então, hoje, a gente vai repensar um pouco o modelo de introdução alimentar tradicional e conhecer um pouquinho sobre a alimentação responsiva, tá? Para a gente começar, a gente vai dar uma passadinha rápida sobre sobre o que se trata, né, a introdução alimentar tradicional. Ela nada mais é do que a introdução alimentar orientada pelos órgãos de saúde, né, que orientam a população e os profissionais da saúde que trabalham com esse público infantil. Tá? Então, aqui a gente tem os 10 passos para uma alimentação saudável do Ministério da Saúde do Brasil. Tá? Essa é uma cartilha que vocês encontram na internet. Eu não vou me aprofundar nesses passos, porque esse não é o foco da nossa palestra hoje. Então, eu vou dar uma leve pincelada só para vocês entenderem o que é a considerada a introdução alimentar tradicional. Então, a gente tem aqui no passo 1, dar somente leite materno até os 6 meses de idade, né? Porque até os 6 meses de idade, o leite materno, ele é totalmente o suficiente, né, para esse bebê. Não há necessidade de dar água, não há necessidade de dar chá, né? Isso não só não ajuda, como prejudica o bebê, né? Além de que o bebê menor de 6 meses, ele não tem maturidade fisiológica e neurológica para receber alimentos ou outros líquidos que não o leite materno, tá? Ou a fórmula, no caso dos bebês que são amamentados por fórmula infantil, né? O passo 2 aos 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o aleitamento materno até os 2 anos ou mais. Então, aqui ele fala sobre a alimentação que complementa o aleitamento materno e não o substitui, né? Aos 6 meses, a gente introduz a alimentação e mantém o aleitamento materno livre demanda. Passo 3. Ao completar 6 meses, dar alimentos complementares 3 vezes ao dia se a criança estiver em aleitamento materno, né? Ou seja, aos 6 meses o bebê vai receber 2 papinhas de fruta e 1 papa salgada no almoço. Aos 7 meses vai ser incluído aí o jantar, fechando esse modelo de rotina alimentar, né? Onde o bebê receberia 2 frutas, né, 2 papas de fruta por dia, uma no meio da manhã e uma no meio da tarde, o almoço e o jantar, tá?
passo 4. A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança. Então, é muito importante criar uma rotina de horários para se alimentar, para oferecer essa alimentação para o bebê, né? Assim como também é muito importante respeitar o apetite da criança. Passo 5. A alimentação complementar ela deve ser espessa desde o início, oferecida de colher, tá? Iniciar com a consistência pastosa e aumentar gradativamente até a consistência da alimentação da família. Ou seja, todos os alimentos oferecidos para o bebê devem ser somente amassados com garfo. Nenhum alimento deve ser batido no liquidificador, deve ser peneirado, tá? O alimento que é amassado com garfo, ele deve ser amassado sozinho, tá? Não é necessário acrescentar água do cozimento para amassar alimento. Então, quanto mais espessa for essa papinha, maior a densidade energética dela. O que isso quer dizer? Que quanto mais espessa e pastosa for essa papinha, mais rica em calorias e nutrientes ela é quando comparada com uma papinha que tem uma consistência mais líquida, tá? E aí eu coloquei essa imagem ilustrativa para vocês verem que quando a gente deita um pouco a colher do bebê, essa papinha ela não pode escorrer. Se ela escorrer, tá errado, tá numa consistência errada. Essa papinha tem que ficar firme na colher. Passo 6, oferecer à criança diferentes alimentos ao dia, né? Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. Então, a gente tem uma infinidade aí de alimentos que a criança tem que provar até 1 ano de idade. Então, não há necessidade nenhuma de se oferecer a mesma fruta todos os dias, né? Então, se ofereceu banana de manhã, ofereça uma fruta diferente à tarde, de preferência de uma cor diferente. O mesmo vale para os outros alimentos, tá? Passo 7, estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes. E aqui o passo 8 vai falar para não oferecer para a criança açúcar, café, enlatados e industrializados no geral, tá? Até 1 ano de idade, nenhum industrializado vai entrar na alimentação da criança. A criança vai comer basicamente comida e fruta. Passo 9. Vim falar aqui um pouco da questão da higiene no preparo, do armazenamento da papinha, da conservação. E o passo 10, estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo a sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Então aqui a gente tem uns 10 passos, só para vocês terem uma ideia, né, do que o Ministério da Saúde diz a respeito da introdução alimentar. E agora vocês vão conhecer um pouquinho sobre a alimentação responsiva, né? De onde veio esse termo, né? Quem definiu esse termo? Então esse termo ele foi definido pela Organização Mundial de Saúde e diz respeito a uma relação de reciprocidade na hora da refeição entre o bebê e o cuidador. Então, esse bebê ele vai comunicar através de sinais os seus sintomas de fome e saciedade, tá? E é necessário que do outro lado tenha um cuidador que esteja atento e que consiga identificar esses sinais comunicados pelo bebê e que consiga responder a esses sinais de forma adequada, né? Oferecendo uma alimentação nutritiva e uma alimentação adequada à idade do bebê, ok? Isso parece, num primeiro momento, muito simples, né? Mas não é, tá? Na medida em que os pais, né, ou o cuidador, eles ocupam um lugar de facilitador dessa alimentação e não de controlador da alimentação, isso faz toda a diferença para a gente promover essa autorregulação dos sinais internos de fome e saciedade que o bebê já nasce com ele. O bebê ele já nasce sabendo quando começar a comer e quando parar de comer, tá? Quando esse cuidador ele não força a alimentação e ele não restringe a alimentação, ele apenas
responde aos sinais que o bebê emite, ele está promovendo a manutenção desse mecanismo inato de controle da fome e da saciedade, tá? E isso, gente, é fundamental para o desenvolvimento de um comportamento alimentar saudável, ok? E esses sinais emitidos pelo bebê, eles podem ser o choro, movimentos da cabeça, movimentos da mão, movimento do corpo, irritabilidade, são vários sinais, tá? E é interessante a gente falar um pouquinho como a amamentação livre demanda, ela favorece a manutenção desse mecanismo inato de regulação da fome e da saciedade do bebê, tá? Ela não só mantém, como ela promove também. Então, na amamentação, o bebê ele tem um papel ativo. Ele, para extrair o leite da mama, ele tem que fazer um esforço, né? Ele não está simplesmente deitado nos braços da mãe recebendo uma alimentação, né? Ele está participando ativamente porque ele está sugando o leite, né? E sugar o leite da mama exige um esforço do bebê, tá? Então ali ele consegue controlar o quanto que ele vai mamar e quando ele vai parar de mamar e quando ele vai começar a mamar, né? Então, a amamentação ela promove essa autorregulação da ingestão do leite, né? Além de favorecer também a leitura dos sinais de fome e saciedade pelas mães, justamente porque a mãe que amamenta tem um vínculo mais forte com esse bebê e justamente por causa desse vínculo afetivo, né, essa mãe tem uma maior sensibilidade. Ela passou 6 meses atenta a esses sinais, né? Então, quando o bebê chega lá no momento da introdução alimentar, essa mãe já conhece, sim, alguns sinais que esse bebê emite quando ele está com fome e quando ele está satisfeito, tá? Logo, essa mãe que tem essa sensibilidade maior, ela é menos controladora, né? Ela confia nos sinais que o bebê comunica a ela, tá? E, ao mesmo tempo, também tem uma maior capacidade de resposta a esses sinais. Já o bebê que mama na mamadeira, ele tem um papel muito mais passivo na medida em que extrair o leite da mamadeira é muito mais fácil do que extrair o leite de uma mama. Então, esse bebê, ele não tem que sugar, né? Ele não tem uma participação tão ativa como na amamentação. Logo, ele produz sinais de fome e saciedade menos evidentes para a mãe, né? Essa mãe acaba sendo mais controladora, né? Porque ela vai decidir quantos ml tem nessa mamadeira. E aí, se o pediatra disse que tem que ser 200 ml, essa mãe vai ficar preocupada se a criança mamou só 150 e vai dar uma forçadinha para ver se ela mama mais os 50. Enfim, esse controle da mãe é muito maior quando o bebê recebe o leite na mamadeira, tá? E ao mesmo tempo, o bebê ele tem menos controle sobre o que está sendo ingerido. Então, a alimentação responsiva, ela é conceituada como um processo de 4 etapas, tá? Que foi isso que a gente falou aqui agora. A criação de uma rotina estruturada, onde as expectativas são conhecidas e as emoções promovem interação. A sinalização de pistas pela criança através de ações motoras, expressões faciais ou vocalização. Resposta imediata do cuidador a estes sinais de uma maneira solidária e apropriada. E percepção da resposta por parte da criança de uma forma previsível, tá? Esse processo, gente, gera muita confiança e segurança no bebê, tá? É fundamental. E aqui a gente tem 5 estratégias para promover a alimentação responsiva, tá? Então, primeira estratégia, alimente lentamente e pacientemente. E incentive as crianças a comer, mas não as force, ok? Então aqui o papel do cuidador é incentivar e possibilitar essa alimentação, mas nunca forçar e não restringir também a alimentação desse bebê, tá?
Você vai apenas responder, o cuidador ele vai apenas responder os sinais emitidos pelo bebê de fome e saciedade, nada além disso. Segunda estratégia, alimente diretamente os bebês e ajude as crianças mais velhas a se alimentar, sendo sensível aos seus sinais de fome e saciedade, ok? Então aqui o cuidador como mediador da alimentação e não como controlador. Terceira estratégia, diante da recusa, experimente novas combinações, novos sabores, texturas e métodos de encorajamento. Ofereça os novos alimentos várias vezes, tá? As crianças, elas às vezes recusam os alimentos novos nas primeiras tentativas, tá? Quarta estratégia, minimize as distrações na hora das refeições, pois as crianças perdem o interesse facilmente. Gente, a grande atração na hora da refeição é a comida, tá? Não tem por que ser diferente, é uma coisa nova, é uma coisa colorida, é uma coisa cheirosa. O bebê ele vai se interessar, então não há necessidade nenhuma de distraí-lo com música, com desenho, com tablet, com celular, seja qualquer tipo de distração. Nesse momento, a grande atração é a comida, o brinquedo, né, da criança é a comida, então nenhuma distração nesse momento, ok? Deixa a comida ser digamos, ator principal, tá? Na hora da refeição. Não distraia a criança, não desvie o foco da comida. E quinta estratégia, lembre-se que a hora da alimentação é um período de aprendizagem e amor. Converse com as crianças durante a alimentação, olho no olho. Gente, claro que bebês de 6 meses não vão entender o que vocês estão falando, mas o fato de vocês estarem ali de frente, olho no olho, se comunicando com esse bebê através de uma canção, através de palavras, através só do olhar, isso já é uma forma de incentivo, isso já gera já cria uma relação de muita segurança e confiança entre o bebê e o cuidador. E quais são as vantagens dessa alimentação responsiva? Tá? Então, ela favorece uma relação positiva e de confiança entre pais e cuidadores, né? Na medida em que a gente estimula essa reciprocidade na hora da alimentação. Ela promove a atenção aos sinais internos de fome e saciedade. Então, isso que esse mecanismo interno que o bebê ele nasce, né? Com esse mecanismo, ele é promovido durante essa introdução alimentar responsiva. Também cultiva as habilidades de autorregulação e autocontrole da ingestão alimentar, favorece a ingestão alimentar adequada, prevenindo a sub- ou superalimentação. Na medida em que o bebê ele reconhece, tá, os seus sinais de fome e de saciedade, ele sabe quando começar a comer e ele sabe quando parar, e ele tem um cuidador que responde prontamente a esses sinais emitidos, ele não vai comer menos do que ele precisa e nem mais do que ele precisa, ok? Isso é muito importante. Desenvolvimento da autonomia e competência alimentares. Reforça as capacidades da criança de comunicar suas necessidades por diferentes sinais. Incentiva a atenção e o interesse da criança pela alimentação e, a longo prazo, pode promover hábitos alimentares saudáveis, assim como pode garantir um crescimento e ganho de peso adequados. Ok? Agora, vamos repensar um pouco esse método de introdução alimentar tradicional que a gente tanto lê e escuta por aí. Vamos pensar de uma outra forma. Antes de mais nada, eu vou deixar aqui 3 lembretes que tem que estar sempre em mente do cuidador desse bebê antes de qualquer novo passo relacionado à alimentação nesse primeiro ano de vida, tá? Então, primeiro lembrete, talvez um lembrete que tem que estar mais presente nos pensamentos desse cuidador na hora de alimentar a criança. No primeiro ano de vida, o leite é o principal provedor de energia e nutrientes. O leite é a base da alimentação
do bebê. Não é porque o bebê está pronto para receber a alimentação que ele tem que comer, tá? É muito comum que esse bebê não coma. É muito comum que esse bebê esteja preparado, mas ele não aceite essa alimentação. E tudo bem, tem o leite, tá? E o leite, ele é capaz de suprir as necessidades de energia e nutrientes desse bebê. Então tenha isso em mente, isso tranquiliza muito o cuidador, tá? Segundo lembrete, tudo é novidade para o seu bebê, portanto, tenha paciência. Gente, esse bebê tá saindo de um período em que ele ficou 6 meses recebendo o leite no colo da mãe, abraçado pela mãe, olhando no olho da mãe, e de repente ele é colocado numa cadeirinha, numa posição em que para ele não é tão confortável, porque também é uma novidade. Esse bebê aprendeu a ficar sentado sozinho há pouquíssimo tempo, então ainda não é confortável para ele estar sentado naquela cadeirinha. Então, de repente, ele sai dos braços da mãe e é colocado numa cadeirinha que não é nem de longe tão aconchegante quanto os braços da mãe. Ele recebe uma alimentação com um sabor novo, com uma consistência que ele não conhecia, porque até então era tudo líquido, né? Ele recebe uma alimentação pastosa e numa colher, né? Uma colher entra na boca desse bebê. Então, gente, paciência, porque é muita novidade. Então, é um período, o bebê ele precisa passar por um período de adaptação. Ele precisa entender que aquilo que está sendo colocado na boca dele tem que ser mastigado. Ele vai aprender a mastigar. Ele vai entender que aquilo que está sendo colocado na boca dele também mata a fome dele, né? A memória dele até então é de que o leite mata a fome. Quando eu tô com fome, eu choro e a minha mãe me dá leite. Agora ele tem que passar a entender que aquilo que ele está recebendo quando ele está sentado na cadeirinha e numa colher, aquilo também mata a fome dele. Então, é preciso um tempo para que esse bebê absorva tantas novidades e por isso é necessário paciência, tá? Mais do que comum, mais do que esperado que esse bebê não aceite de cara tudo que é oferecido para ele. Existem os bebês que aceitam, tá? Mas são raros, é mais comum que esse bebê resista de início a essas novidades, porque é muita novidade de uma vez só, tá? E terceiro lembrete, mas não menos importante, coloque-se no lugar do bebê a cada novo passo, ok? Empatia. Gente, tudo que vocês forem oferecer para o bebê, pensa como vocês estão oferecendo, o que vocês estão oferecendo, o lugar onde vocês estão oferecendo, quem é que está oferecendo para ele. Se coloque no lugar dele, tá? E aqui a gente vai falar justamente sobre isso, tá? O bebê, ele tem uma visão do contexto da alimentação, tá? Ele não tem uma visão pontual do sabor da comida, da consistência da colher, de estar sentado numa cadeira, enfim, todo o contexto da alimentação é que vai ser absorvido pelo bebê, tá? E o sucesso dessa introdução alimentar não vai depender só do que é oferecido para o bebê, tá? Não é só uma papinha nutritiva e com uma consistência adequada e na quantidade adequada que é o principal nesse momento. Não é só isso que deve ser pensado nesse momento, tá? Mas também onde esse bebê come, quando esse bebê come, por quem é servido e como é oferecido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 pontos, tá? Primeiro ponto, onde o bebê come, tá? Esse bebê, de preferência, ele deve ser alimentado no mesmo lugar todos os dias, justamente para criar um hábito, criar uma rotina de que quando eu chego nesse lugar e eu sou colocado nessa cadeirinha, quer dizer que está na hora de comer, ok? Então, óbvio que vão ter dias em que vocês vão comer fora, em que tem um piquenique, em que vão comer no restaurante, enfim, vão viajar, mas estando em casa, dê preferência sempre para oferecer essa alimentação no mesmo lugar. E esse lugar, gente, tem que ser o mesmo lugar onde a família come,
sabe? Se a família come na cozinha, não tem por que essa papinha ser oferecida na sala para a criança, tá? Então, essa alimentação tem que ser oferecida no mesmo ambiente onde a família tem costume de realizar as suas refeições, tá? Claro que sempre à mesa. Se essa família tem costume de comer na frente da televisão e tal, esses costumes têm que ser repensados, tá? É preciso comer à mesa e todo mundo junto. Agora, aonde está essa mesa? Se é na cozinha, se é na sala de jantar, se é na varanda, se é no quintal, isso pouco importa, tá? Mas é importante que esse bebê participe dessa alimentação da família, tá? De preferência, ofereça a alimentação para ele no mesmo horário em que a família está comendo, tá? O bebê, ele estranha muito menos todas essas novidades quando ele percebe que a família está fazendo parte daquilo junto com ele, tá? Se ele tá recebendo uma alimentação e não vê ninguém em volta comendo junto com ele, aquilo é muito mais estranho, né? Mas se a mãe oferece uma colher da alimentação para o bebê e come junto com ele pensa, né? Bom, se a minha mãe está comendo, não deve ser tão estranho assim. Isso torna a novidade menos estranha, ok? Mas voltando ao ambiente, esse ambiente tem que ser calmo, ele tem que ter uma boa luminosidade e tem que ser arejado e tem que ser um ambiente sem distrações. Então, nada de televisão, nada de música, nada de brinquedos, celular, tablet, nada disso. Nada que possa distrair a criança da alimentação, da comida, tá? Vale colocar uma música calminha que favoreça um ambiente descontraído, calmo e positivo. Uma música calminha que eu falo, gente, é uma música instrumental, baixinha, para criar um ambiente mais calmo e descontraído. Não é música de criança, tá? A música de criança, com certeza, vai distrair a atenção do bebê. E claro, o bebê deve ser sentado em sua cadeira de modo que possa se movimentar livremente, tá? Ter essa livre movimentação dos braços, do tronco, da cabeça, isso é muito importante. Então, nada de oferecer a papinha com o bebê no colo, tá? Olha, depois, mais pra frente vai ter uma foto, eu vou mostrar pra vocês a diferença que faz entre oferecer uma papinha com o bebê sentado na cadeira e você de frente para ele e esse bebê sentado no colo. A gente vai voltar nessa imagem, tá? Mas vamos dar continuidade aqui ao segundo ponto, que é quando o bebê come. Então, como foi falado lá atrás, a criação de uma rotina é fundamental, gente. A rotina, ela traz segurança para o bebê. Ele tem que saber que ele vai comer com um intervalo X de horário. Então, pode ser de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. Isso vai variar de bebê para bebê e vai variar também de acordo com a rotina desse bebê. Então, essas refeições, elas têm que ser, sim, organizadas, tá? Tem que seguir uma programação previsível, isso é muito importante para dar segurança para o bebê. Porém, quem vai decidir se vai comer ou não é o bebê, tá? Pode estar na hora da alimentação dele, mas pode ser que ele não aceite, ok? E tudo bem, não há problema algum. Então, deixe-se guiar pelo bebê, priorize os horários em que o bebê estiver desperto. O bebê, ele sempre prioriza o sono. Então, se você está notando que o bebê está com sono, não ofereça comida porque ele não vai aceitar. E se aceitar, vai aceitar muito menos do que aceitaria se estivesse desperto. E também não ofereça a refeição quando o bebê tiver acabado de acordar. Dê um tempo para que ele desperte, ok? Muitas vezes o bebê está preparado para comer, mas não quer comer, né? Não é porque o bebê está fisiologicamente preparado, não quer dizer que é por isso que ele vai comer, tá? O bebê, ele precisa de um tempo de adaptação, tá? Isso tem muito a ver com o temperamento da criança. Tem crianças que têm um temperamento mais fácil, um temperamento que permite, que lida bem com novidades no geral, não só em relação à alimentação. São bebês mais tranquilos e que recebem a novidade sem muito alarde, sem muita resistência, né? Então, respeito sempre, tá? Por quem é servida essa refeição?
Então, esse cuidador que vai servir a alimentação do bebê, antes de mais nada, ele tem que ter essa habilidade para identificar esses sinais comunicados pela criança de fome e saciedade, tá? Justamente para não forçar a alimentação e nem restringir, ok? Esses cuidadores também têm que ser sensíveis e responsivos, ou seja, eles têm que ser empáticos, calmos, relaxados, confiantes, pacientes, positivos e amorosos, tá? Esses cuidadores, eles são, como eu já falei aqui algumas vezes, mediadores, facilitadores e incentivadores da alimentação. Eles não são controladores, tá? Quem serve a alimentação do bebê não vai decidir se o bebê vai comer ou não. Não vai decidir se o bebê vai colocar a mão na comida ou não vai. Não vai decidir quando e quanto esse bebê vai comer, ok? Quem vai decidir tudo isso é o bebê, tá? O papel do cuidador é de tornar possível essa alimentação. Esse cuidador, ele vai fazer pelo bebê aquilo que o bebê ainda não é capaz de fazer, que é pegar a colher e colocar na boca, ok? Então, o papel do cuidador é fazer isso, é mediar a alimentação e não controlar a alimentação. Esse cuidador, ele tem que estar presente, tá, no momento da refeição. E não é presente só fisicamente não, gente. Presente mesmo, de corpo e alma e coração. Não adianta o cuidador estar ali oferecendo a comida para o bebê e tá no celular, e tá conversando com uma outra pessoa, e tá vendo a televisão que tá ligada lá na outra sala. Enfim, esse cuidador, ele tem que estar presente e ele tem que interagir com esse bebê de forma positiva, né, de forma a desenvolver um relacionamento de confiança e segurança. Então, é muito importante que esse cuidador esteja na frente do bebê, ok? Que tenha essa comunicação olho no olho, converse com o bebê, cante uma música para o bebê, se comunique da forma como você sabe se comunicar, né? O cuidador, a mãe, o pai, mais do que ninguém, sabem se comunicar com o bebê. Tá? Então, esse relacionamento entre o bebê e o cuidador tem que ser um relacionamento em que um sabe o que esperar do outro, ok? Isso é muito importante. Aqui é a foto que eu tinha falado para vocês lá atrás, né? A foto de uma mãe oferecendo a alimentação de frente para o bebê, olhando no olho do bebê, se comunicando com o bebê. Tá? O bebê, ela não só consegue ver os sinais emitidos pelo bebê de fome, de saciedade, de irritabilidade, de recusa, enfim, todos os sinais emitidos pela criança durante a alimentação, ela consegue ver, ela consegue perceber, né? Já essa mãe que oferece a alimentação no colo, né, ela inevitavelmente ela vai ficar nas costas do bebê, né, esse bebê vai ficar de costas para ela, no máximo vai ficar de lado para ela, mas não vai ser uma posição confortável nem para a mãe e nem para o bebê. Esse bebê não vai ter livre movimentação, esse bebê não vai conseguir pegar nessa comida, dificilmente esse bebê vai ter um papel ativo nessa alimentação. Ele tá ali comendo que ele não sabe nem de onde vem aquela colher que é tão estranha para ele, né? Então, gente, sempre coloque a criança na cadeira, onde ela tem uma livre movimentação, fique de frente para a criança, olhe nos olhos e se comunique com ela e fique atenta aos sinais que ela também comunica a vocês. Isso é muito importante. Como essa alimentação é oferecida, tá? Então, antes de mais nada, dar comida é totalmente diferente de oferecer comida. Quando você dá comida, você está controlando a alimentação do bebê, concorda? E quando você oferece a comida, você dá a chance do bebê aceitar ou não. Né? Você tem um papel ali de mediador quando você oferece a comida. Você facilita a alimentação, você media esse processo da alimentação, mas você não força a alimentação e não restringe também. Então você oferece, você não dá. Né? O dar comida é
é uma atitude muito controladora, né? Então sempre tenha em mente isso, a diferença entre dar comida e oferecer comida. Você está dando ou você está oferecendo comida? É necessário incentivar a criança a comer, porém, tendo sempre em mente os interesses da criança na hora da refeição. O bebê ele tem que ter um papel ativo durante essas refeições, portanto, gente, não segure a cabeça do bebê, não abra a boca do bebê, não raspe a colher no lábio superior do bebê de forma a depositar a comida dentro da boca do bebê, gente, isso é muito invasivo, tá? Quem vai dizer se vai comer ou não é o bebê, tá? Deixe que o bebê abra a boca, deixe que o bebê não coloque a colher dentro da boca do bebê, deixe que o bebê se movimente em direção à colher, tá? Então, só dessa forma que ele vai estar participando ativamente da refeição, tá? Se você coloca uma colher dentro da boca do bebê, se você raspa uma colher, se você segura o bebê para ele comer, o bebê está ali totalmente passivo durante essa refeição, ok? Diante da recusa, não demonstre irritabilidade ou apreensão. Os bebês são esponjas de sensações. Gente, isso assim quem é mãe, quem é pai sabe como isso é verdade, né? Como os bebês e as crianças absorvem as sensações dos pais e dos cuidadores, né? Vocês podem achar que não estão passando isso para as crianças, mas estão. Então, como uma forma de prevenção dessa apreensão diante da recusa alimentar, tenha sempre em mente aquele lembrete número 1 que a gente falou lá atrás, tá? O leite, ele é a base da alimentação da criança, tá? Ele vai nutrir a criança até 1 ano de idade, tá? Então, não se preocupe. Se a criança comer, ótimo. Se a criança não comer, ok também, tá? 1 hora ela vai comer. Não existe criança que não come, ok? 1 hora vai chegar a hora dela, tá? Distrações devem ser minimizadas, que a gente já falou sobre isso. O prato tem que estar na altura dos olhos e ao alcance das mãos, ok? Esse bebê ele vai ter muito mais interesse pelo que ele tá vendo e pelo que ele pode pegar do que por aquilo que tá dentro da boca dele, tá? Então, o que é mais atraente pra gente, pra uma criança, pra um bebê? Um prato colorido, né? Todo mundo gosta de um prato colorido. E os bebês sentem muita atração por tudo que é colorido, né? Então, esse primeiro prato aqui, em que os alimentos estão colocados no pratinho separadamente, né? E aqui também a gente tem uma escolha de alimentos adequadas às recomendações. Isso favorece muito a educação do paladar do bebê, tá? Com esse primeiro prato, a gente proporciona muito mais experiências sensoriais para o bebê do que esse segundo prato, em que a alimentação está somente amassada com garfo, mas toda misturada, né? Então, no primeiro prato, a gente tem aí pelo menos 6 sabores diferentes, a gente tem 6 consistências diferentes, a gente tem 6 texturas de alimentos diferentes, tá? Quando você oferece esse primeiro prato para o bebê, ele vai aprender tudo isso. Ele vai experienciar toda essa diversidade de sabor, consistência e textura, né? Além dessa alimentação ser muito mais atraente visualmente para o bebê, tá? Nesse segundo prato, em que tudo está misturado, o sabor é único, né? Você perde essa experiência dos 6 sabores diferentes, né? Você tem um sabor único porque está tudo misturado. Você tem uma consistência pastosa que é única. No máximo, você pode identificar, talvez, texturas diferentes, né? De uma folha, de uma couve, de um carocinho de feijão, da batata. Mas ainda assim tem que ter um paladar muito apurado para conseguir distinguir essas texturas.
Nessa segunda imagem, eu peguei aquele... Lembrando, gente, que esses 2 pratinhos fui eu quem fiz, eu que montei. E é o mesmo prato, ok? Esse mesmo pratinho aqui que tem batata, feijão, frango, cenoura, couve e chuchu, eu amassei ele todo junto e misturei, só com um garfo, ok? Nessa segunda imagem, eu peguei essa mesma papinha e bati no liquidificador. Olha para vocês verem como ela fica muito mais homogênea, né, em termos de cor, em termos de consistência, em termos de textura, né? Aqui o bebê ele não tem praticamente experiência nenhuma, ele vai ter uma experiência única de sabor, de consistência e de textura, tá? E nessa terceira imagem, eu peguei uma papinha dessas prontas e coloquei no pratinho. Essa papinha é de carne, legumes e mandioquinha, tá? E, gente, vocês conseguem ver, né, claramente essa diferença. Essa papinha que é pronta, ela é praticamente líquida, ela tem uma consistência muito mais líquida, então, como a gente viu lá atrás, ela tem uma densidade energética muito menor, né? Em uma colher, ela tem menos calorias e menos nutrientes do que uma papinha em que você pega o alimento e só amassa, tá? Ela tem uma cor totalmente homogênea, ela tem uma consistência e uma textura totalmente homogênea, ela tem sabores muito próximos, por mais que você varie a combinação desses alimentos na papinha, o sabor é muito próximo. Então, você priva a criança de uma série de experiências que seria fundamental para esse momento de aprendizado, que é a introdução alimentar. Então, gente, a partir dos 6 meses, ofereça um pratinho colorido, ofereça alimentos separadamente no pratinho. Não é porque o bebê está começando a comer que ele tem que comer uma papinha só de batata com frango, para daqui a 2 semanas, de batata com cenoura, desculpa, e daqui a 2 semanas comer uma papinha de batata com cenoura e caldo de frango, para depois colocar o frango. Essa progressão da alimentação não existe, tá? A partir dos 6 meses, o bebê pode e deve receber uma alimentação completa, tá? Esse pratinho tem que ser completo, como está aqui. Tem que ter um alimento do grupo dos cereais tubérculos, tem que ter um alimento do grupo das leguminosas, um alimento do grupo das carnes e os vegetais, tá? De 2 a 3 vegetais diferentes e sempre de cores diferentes nesse pratinho, tá? Eu acho que os bebês merecem comer esse pratinho completo, esse pratinho que vai proporcionar uma série de experiências, que vai ser mais atraente para ele, que ele vai querer colocar a mão, tá bom? E aqui, para a gente fechar esse tópico do como é oferecido, a gente tem a evolução gradual da consistência da alimentação. Então, durante o 6º e o 7º mês, a gente amassa esses alimentos com um garfo, né, formando um purê, né? Claro que não fica totalmente homogêneo, gente, porque homogêneo só fica quando a gente bate num liquidificador e coloca água, tá? Que não é o indicado. Então, vão sair uns pedacinhos pequenos, tá? Mas é assim mesmo. Esse bebê ele já tem uma gengiva dura, que é capaz de mastigar esse purê, ok? Os dentes já estão bem próximos da gengiva, o que faz com que ela fique dura, né? E fique pronta para mastigar esses alimentos nessa consistência de purê, né? Durante o 8º e o 9º mês, você já amassa mais essa papinha mais grosseiramente, né? De forma a deixar escapar pedaços maiores, né? E com 10 meses, esse bebê que teve essa evolução gradual da consistência já consegue comer pedacinhos, ok? Então, aqui para a gente fechar, a gente tem 2 tabelas comparativas entre introdução alimentar tradicional e introdução alimentar responsiva, tá? Ambas pregam a introdução alimentar lenta e gradual aos 6 meses de idade, não antes que isso e nem depois que isso. Também indicam uma alimentação espessa desde o início, né? Nada batido no liquidificador, nada de consistência líquida, tá? E com uma evolução gradativa dessa consistência. Porém, no modelo de introdução alimentar tradicional, a gente tem um adulto
como controlador e regulador dessa alimentação, e o bebê passivo durante todo esse processo da alimentação. Ou seja, quem vai decidir tudo, né, o que o bebê vai comer, onde o bebê vai comer, quando que ele vai comer, quanto que ele vai comer, se ele vai colocar a mão na comida ou não, enfim, todas as decisões são tomadas e controladas pelo adulto, né? O bebê apenas recebe aquilo, né? O adulto, ele dá a comida e o bebê recebe, né? A relação é essa. Então, não é uma alimentação responsiva, né? Não existe essa relação de reciprocidade na hora da alimentação entre bebê e cuidador. Já a introdução alimentar responsiva, o bebê ele tem um papel ativo, né, durante o processo da alimentação, na medida em que quem vai decidir se vai comer ou não é ele, né? Através dos sinais emitidos por ele de fome e saciedade, o cuidador vai responder aquilo. Então, quem vai decidir é o bebê, né? O adulto ele vai estar ali como um facilitador e um incentivador da alimentação, né? E essa introdução alimentar responsiva, além de falar sobre essa questão do que oferecer, né, para a criança, ainda leva em consideração todo o contexto da alimentação, né? Onde o bebê come, quando o bebê come, como o bebê come e por quem essa alimentação é servida. Portanto, gente, a introdução alimentar ela é um período de intensa experienciação, aprendizado e, acima de tudo, prazer. Portanto, torne esse processo mais agradável, participativo e educativo possível. Respeite o tempo, a aceitação e as preferências do bebê, tá? Isso é fundamental, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu espero que esse conteúdo sirva para vocês pensarem de uma forma diferente a introdução alimentar, que vocês questionem muitas coisas que a gente vê por aí, né, na internet, na televisão, enfim, até mesmo que às vezes o pediatra, o médico, enfim, indica, né, orienta. E esse é um tema muito extenso, esse é um tema que rende muitas discussões. E eu estou totalmente aberta para fazer reflexões junto com vocês, para discutir temas que vocês tenham interesse dentro desse universo da alimentação responsiva e da introdução alimentar. Eu adoraria receber e-mails de vocês para vocês me contarem o que vocês acharam, se vocês já colocam alguma coisa disso em prática, se vocês não colocam, se você é profissional da área, se quiser me mandar suas dúvidas. Se quiser trocar figurinhas, eu tô por aqui, tá? O meu e-mail é contato@nailasoares.com.br. O meu Facebook é nutricionista Naila Soares. Se você jogar lá, você me acha. E o Instagram é nutriinfantil_Naila Soares, tá? E o meu site também, que é nailasoares.com.br. Através dele, vocês conseguem falar comigo, tá? Tem uma área que vocês conseguem digitar um e-mail para mim, e eu vou ficar muito feliz se vocês me derem esse retorno, se a gente puder dar prosseguimento a essas reflexões que eu considero muito importantes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez a Aline pela oportunidade de participar do Conalco, e por ter me dado esse tema que eu gosto tanto e que eu acredito tanto. Ok? Até a próxima!